Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o ato de brincar no desenvolvimento da criança. A brincadeira, ela favorece a criação da zona de desenvolvimento proximal, pois ao brincar a criança age além do comportamento da sua faixa etária e da sua realidade diária, produzindo então atividades e experiências novas, cuidando ali, criando novos modos, de pensar, de agir no mundo que desafiam o seu conhecimento já internalizado. A brincadeira, ela cria uma zona de desenvolvimento proximal porque ela favorece a emergência de certos processos psicológicos e estimulam outros que começam a se constituir. Nós acreditamos que a criança usa a brincadeira como mediadora desse processo de apropriação, expandindo aí as suas relações, com o mundo dos objetos e símbolos humanos. E dessa forma, então, ela assimila, ela compreende, ela aprende a viver socialmente no espaço em que ela está inserida. E defendendo então essa concepção de que a escola precisa ressaltar a importância da brincadeira para o desenvolvimento social e cognitivo da criança, para que o conteúdo seja apresentado à criança de forma mais prazerosa, dando assim um aprendizado mais consistente e estimulante para o aluno, pois a sociedade ela difunde uma ideia que limita o ato de brincar a um simples passatempo, sem funções mais importantes que entreter a criança em atividades aí divertidas. Então, pessoal, é preciso reforçar a ideia de que os professores têm na brincadeira uma ferramenta importante para proporcionar aos alunos momentos lúdicos, que possibilitem então o desenvolvimento de um processo de aprendizagem e também de socialização. Olha só, a criança, ela precisa desse momento, ela precisa de um momento livre, maior, para ampliar as suas atividades lúdicas, pois as brincadeiras, elas são muito importantes para o desenvolvimento de vários processos mentais. Brincar é divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar. Também pode ser entreter-se com jogos infantis, ou seja, brincar é algo muito presente nas nossas vidas, ou pelo menos deveria ser. O brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se então como uma das formas mais complexas que a criança tem de se comunicar consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece então através das trocas recíprocas que se estabelecem durante toda a sua vida. Assim, pessoal, através do brincar, a criança ela pode desenvolver capacidades muito importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação e ainda propiciando à criança o desenvolvimento de áreas de personalidade como a afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade. Vygotsky é um dos representantes aí, os mais importantes da psicologia histórico-cultural. Ele partiu do princípio que o sujeito se constitui nas relações com os outros por meio das atividades caracteristicamente humanas, que são mediadas por ferramentas técnicas. Nessa perspectiva, as brincadeiras infantis, então elas assumem aí uma posição privilegiada para a análise do processo de constituição do sujeito, rompendo com a visão tradicional de que ela é uma atividade natural de satisfação de instintos infantis. Ainda podemos afirmar aqui, pessoal, que a brincadeira é como uma maneira de expressão e apropriação do mundo das relações, das atividades e dos papéis dos adultos. Bom, a capacidade para imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos faz surgir nas crianças, através do brincar, conhecimentos importantes sobre a vida, sobre a criança, por intermédio da brincadeira e das atividades lúdicas, está vivenciando novos conhecimentos. Atua então, mesmo que simbolicamente, nas diferentes situações vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e atitudes, trazendo para si enorme bagagem de conhecimento e vivências prazerosas de sua escola. Bom, de acordo então com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, o principal indicador da brincadeira entre as crianças é o papel
que assumem enquanto brincam. Claro, ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças elas agem frente à realidade de maneira não literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos. Olha só, pessoal, quando a criança está aqui brincando, a criança ela prepara-se para a vida. Porque é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo então contato com o mundo físico e social, bem como vai compreendendo, né, como são e como funcionam as coisas. Assim, nós podemos destacar que quando a criança brinca, ela parece mais madura, pois ela entra mesmo que de forma simbólica no mundo adulto que faz cada vez mais, né, faz com que abra ali essas possibilidades e essas diversas situações. Portanto, a brincadeira é fundamental. Ela é de fundamental importância, sim, para o desenvolvimento infantil e também a vivência escolar, na medida em que a criança pode transformar e produzir significados ou novos significados. Nas situações em que a criança é estimulada, é possível observar que rompe, então, com a relação de subordinação ao objeto, atribuindo-lhe um significado, né? O que expressa seu caráter ativo no curso do seu próprio desenvolvimento. A introdução de jogos, de atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito importante, devido à influência que os mesmos exercem frente aos alunos, pois quando eles estão envolvidos emocionalmente na ação, torna-se mais fácil e, muito mais dinâmico no processo de ensino e aprendizagem. Certo, pessoal? Bom, você gostou dessa aula? Se você gostou, então nos siga no YouTube e ative as notificações para ver muito mais conteúdos novos também. Nos vemos por lá, ok? Até mais!